USP, Unique Selling Proposition, e vantagem única, vantagem injusta. Vamos descobrir o que é isso. Os objetivos dessa aula são compreender a importância de uma USP, de um Unique Selling Proposition, clara, e desenvolvê-la para que destaque o seu infoproduto, a sua marca no mercado. E também identificar e utilizar essas vantagens únicas e injustas para se diferenciar. Essa aula é importante para a gente conseguir se estabelecer bem no mercado desde o início, e uma marca forte gera conexão e gera facilidade nas vendas. Então é muito importante a gente trabalhar com carinho, com dedicação, porque faz muita diferença uma marca bem trabalhada, mesmo que, por exemplo, você já tenha concorrentes de peso no mercado. Quando você chega com uma marca forte e com atenção a esses detalhes, você já tem uma vantagem aí muito grande, mesmo que você ainda seja pequeno. Então, o que seria a USP, Unique Selling Proposition, que na tradução seria proposta única de venda. A proposta única de venda é a essência do que torna o seu produto ou serviço melhor do que os concorrentes. É a promessa única de valor que você oferece, então, para os seus clientes, para os seus alunos. É importante porque ajuda a atrair e converter clientes. Quando a gente tem uma mensagem clara do que a gente é, do que a gente faz, a gente consegue então mostrar para essas pessoas o porquê que elas teriam que vir com a gente. Se o nosso consumidor ele não entende o que você faz, ele não entende a sua proposta de valor, ele não vai comprar. Um cliente confuso, né, um futuro cliente confuso, sempre diz não. Então a gente precisa tornar muito claro para ele se identificar e saber que você precisa estar na vida dele. Então, exemplos de USPs fortes. A gente tem aqui, por exemplo, design de alta qualidade sem preço de alta qualidade. Tá vendo que é uma frase que ela é super simples, ela não tem que ser complexa, ela tem que transmitir o valor do que você proporciona. A Apple, por exemplo, Think Different, que seria pense diferente. Então são desde o início produtos que são diferentes em questão de estética, em questão próprio do software deles, sempre foi diferente do que a gente estava habituado, e claro, com toda a questão do estilo também atrelado. As Apples, entrega rápida e frete grátis. Realmente é muito simples e concisa para passar esse valor. E Jéssica, precisa ter isso? Claro que você consegue viver, ter o seu negócio sem isso, mas toda essa questão interna também, né? Porque, claro, apesar de a gente conseguir colocar um slogan para os alunos, para os clientes, quando a gente tem claro o nosso propósito e bem feito esse planejamento de marca, é então que a gente consegue direcionar os nossos esforços, as nossas estratégias e tirar o máximo proveito de tudo que a gente tem disponível. Então é muito importante, principalmente por conta disso, para direcionar você e, claro, para deixar claro para o mercado o porquê que você é diferente e não só mais um. Então, quais são as perguntas-chave para a gente desenvolver a nossa USP? Primeira, qual que é o problema que o seu infoproduto, o seu produto resolve? Identificando a principal dor, isso aí a gente já trabalhou, e necessidade do seu público-alvo. Lembrando que no seu material de personas a gente consegue encontrar essas informações e sempre junto com o chat a gente consegue aí um reforço para estar identificando. Também reforço que depois de feita qualquer tipo de pesquisa com o chat e que ele tenha passado as informações para a gente valida no mercado. Então a gente tem essas informações e com a nossa comunicação, com a própria questão do contato com pessoas que seriam potenciais clientes seus, se nesse início você ainda não tem o seu Instagram e tá só lidando com os seus seguidores, falando com conhecidos, se você conhece uma pessoa que se enquadra em XYZ, e é por meio disso que a gente inicia esse contato para validar as necessidades e dores do nosso público. Então, por exemplo, o nosso curso ajuda empreendedores a lançar os seus primeiros infoprodutos de forma rápida e eficiente. Ajuda, auxilia, potencializa. Então, torne simples, mas realmente qual que é a proposta central do que você está criando. O que torna o seu produto único? Destaque características ou benefícios exclusivos. Um exemplo, se você tem um suporte individualizado e acesso vitalício ao conteúdo do curso, coisa que tem que ser diferente do que já estão abordando. Isso aqui ainda é para a gente refletir, para então desenvolver com todas essas informações a nossa USP. E, por fim, como o seu produto se diferencia dos concorrentes, comparando os nossos pontos fortes com os pontos fracos. Lembrando que é necessário, quando a gente faz uma análise de pontos fortes e fracos, a gente anotar absolutamente tudo. Porque, por exemplo, tem fatores que podem aparentar um ponto fraco para algum tipo de público, mas na verdade é essencial
para outro. Então anote absolutamente tudo, seu e dos seus concorrentes, e analise o que fica ali diferente. Um exemplo, quando os outros cursos focam mais na teoria, aí você faz um curso que ele é totalmente voltado para a prática, para a ação. Então, de acordo com todas essas perguntas, realmente com todo esse questionamento, para sempre entender cada vez mais o seu negócio, quanto mais perguntas você faz, quanto mais você reflete sobre o seu negócio, faz planejamento, anota, mais você vai achando oportunidades e vai direcionando o seu negócio. Então vai ficando mais forte. Não é algo que a gente faz, pronto, e aí só segue ali o dia a dia do negócio fazendo as ações, porque realmente quando a gente tem muito claro, a gente consegue direcionar muito melhor os esforços. Então essa frase que você já deve ter ouvido, que é: eu ajudo persona a alcançar determinado resultado sem a dor, por meio da nossa metodologia de diferenciação. E agora com uma outra frase acrescentada, que é diferente de. Então, diferente da alternativa concorrente. Essa frase aqui, ela pode sim ser lapidada, ela é flexível ao longo do caminho, quando a gente vai encontrando oportunidades, e ela tem que ser muito clara para você, para quem trabalha com você e para os seus clientes, seus futuros clientes. Identificando a sua vantagem injusta. Injusta no sentido justamente para causar essa curiosidade, né? Essa intriga, como assim injusta? Mas na questão de juntando tudo isso que eu vou ensinar para vocês, é injusto no sentido de que é impossível ser copiado. Então realmente fica injusto para os outros de alcançar você. A vantagem única e injusta é uma combinação do que você possui e faz e que seus concorrentes não conseguem replicar facilmente e não tem como copiar mesmo. Por quê? A gente vai aliar experiência, então as suas experiências, as suas histórias e experiências que moldaram você e o seu negócio. As habilidades, então competências específicas que você domina. Talentos, capacidades naturais que você possui, pode ser até mesmo, por exemplo, o carisma, o humor, não necessariamente tem que ser a ver diretamente com o que você ensina, mas isso sim também é algo para a gente atrelar a nossa vantagem. Conhecimento, informações e insights que você detém. Sempre pense isso também, quanto mais você se dedica na vida, até para questões mais periféricas, digamos assim, que tipo de conhecimento que você busca, quais são os seus hobbies, se você gosta de estar sempre em aprendizado, porque tudo é conexão para fortalecer tudo que a gente faz. Então, por exemplo, fortalece o nosso negócio, mesmo que você tenha hábitos e lazeres de áreas diversas, pode ter certeza que isso ajuda. E conexões, relacionamentos que ampliam a sua influência. Então, a gente vai juntar tudo isso para conseguir construir algo que é só seu, ninguém copia, porque com toda essa bagagem, não é só, por exemplo, o meu curso tem tudo que o aluno precisa em um único local. Claro, maravilhoso. Isso eu acho, inclusive, perfeito. Eu quero que tudo que eu consuma seja isso, inclusive, né, é raro achar. Mas isso não é um destaque, porque é fácil copiar. Digo, é um destaque sim, mas só isso não basta para ser a sua vantagem injusta, a sua vantagem única, porque qualquer um copia. Então é uma combinação de vários fatores que ninguém tira de você, e isso não necessariamente essa vantagem justa que vai ser copiado, mas é para você ter claro que essa é a sua vantagem, então foque nisso. Minha personalidade, o meu carisma, minha vontade de falar com as pessoas é uma dessas formas de vantagem, então eu vou aproveitar isso que eu tenho. É para você, inclusive, se lembrar, poxa, eu tenho esses fatores, eu tenho essas histórias, eu tenho essas experiências. Traga isso nos conteúdos, nos seus materiais, na sua até motivação diária. Então, tudo isso é justamente para empurrar a gente também, além de comunicar. Então, destaque nas campanhas de marketing, inclua a sua Unique Selling Proposition em todos os materiais de marketing para impactar as pessoas o que você é. Elas têm que saber falar, por exemplo, se alguém perguntar, a Jéssica, da Second. O que é a Second? O USP da Second é soluções para infoprodutores desenvolverem o máximo potencial e lucratividade. Ponto. Pode, ao longo do tempo, ser um pouco mais flexível, mas desde o início, essa é a minha Unique Selling Proposition e é o meu norte. Então, assim, dentro de soluções, tá vendo como, inclusive, até para pensar na questão de esteira de produtos, até ao longo do tempo da empresa, já vem várias ideias. Então, é bom que também seja mais amplo para não estreitar muito e acabar limitando até as suas próprias ideias em relação a essas estratégias. Use histórias que demonstrem a sua vantagem única. Então, além de, claro, você falar sobre essa frase, você também tem que fazer
coisas que enfatizem isso. Então, se eu digo que é isso, eu tenho que trazer conteúdos que condizem com essa frase. Eu tenho que mostrar que não é só uma frase na teoria, que é realmente o que a gente faz. Conte a sua história, compartilhe experiências e desafios superados que mostram essa sua vantagem. Então, toda essa bagagem, todas as suas experiências, todos os seus talentos, conhecimentos, tudo isso traga sutilmente ao longo do tempo, nessa educação, nessa criação dessa comunidade. E feedback do cliente, utilize depoimentos que reforcem a sua Unique Selling Proposition. Então, por exemplo, depoimentos que a gente coleta e direcionados, inclusive, né, quando a gente pergunta algum tema específico para o nosso aluno dar aquela avaliação e que ela reforce isso que você já traga. Então, quando você, como empresa, fala algo e você tem um depoimento que reforce exatamente o que você falou, ou seja, quando você, como empresa, fala algo e você consegue um depoimento, ou seja, um aluno seu, um consumidor, que também fale a mesma coisa, mas comprovadamente com os resultados, a gente consegue tornar essa comunicação muito mais forte. Provas sociais, elas são uma das formas mais fortes de influência. Então, a tarefa da nossa aula, de acordo com o que vocês aprenderam, é definir a sua Unique Selling Proposition e a sua vantagem injusta, anotando absolutamente toda essa sua bagagem e identificando o que você pode trabalhar em cima que vai ser também utilizado para que você se destaque no mercado. Então, primeiro a gente vai responder as perguntas-chave que eu mostrei para vocês naquele slide para desenvolver uma USP clara e atraente. E utilize a estrutura fornecida para criar uma USP sólida. A estrutura que seria aquela eu ajudo, persona, vocês viram lá no slide, vou deixar aqui na tela rapidinho, mas é esse slide que vocês vão ter que voltar. 2. Identifique suas vantagens injustas. Liste suas experiências, habilidades, talentos, conhecimentos e conexões. Coloca tudo aí no papel. E determine como que essas vantagens e quais vantagens vão ser utilizadas para se diferenciar, como eu falei para vocês. Vai ser trazendo algum conteúdo específico no curso sobre isso? Não, vai ser lembrando todos os dias que essa é uma das minhas características, uma característica do negócio, uma bagagem que faz diferença. Então, vou trazer isso na comunicação também. Então, anota tudo para deixar bem claro e tornar ainda mais forte a sua marca e você como empreendedor, como infoprodutor. Dúvidas tanto aqui nos comentários na plataforma, como também no e-mail. Então, por fim, a nossa frase final de cada aula. Diferenciação é uma das formas mais eficazes de obter uma vantagem competitiva no mercado. Porque em questão de conteúdo, meio que qualquer pessoa consegue se igualar à outra, né? A gente pode até comprar o curso do concorrente e simplesmente abordar as mesmas coisas. Mas quando a gente gera esse fortalecimento de marca, essa construção de uma tribo, esse engajamento genuíno com a marca, com você como empreendedor, não tem como competir, porque você constrói essa fidelidade por meio de tudo isso. Não é por meio de um infoproduto, é por meio da marca. Até a próxima aula!